Olá, como estão? Hoje falaremos sobre a estrutura básica das funções trigonométricas. Funções essa muito úteis na nossa antiguidade, que deram desenvolvimento às bases matemáticas da nossa geometria como referência. O triângulo retângulo será a base desses estudos, no qual nós vamos analisar as funções seno, cosseno e tangente e a aplicação básica descrita no triângulo retângulo, quando necessário, o teorema de Pitágoras. Vale ressaltar aqui que as funções trigonométricas elas se estendem a muitas outras aplicações, principalmente não só ao triângulo retângulo, mas para qualquer outro triângulo, circunferências ou até mesmo outras figuras geométricas. Lembrando que o triângulo é a figura básica que nós temos, 3 lados formados e 3 ângulos presentes. Dessa maneira, as funções trigonométricas no triângulo serão uma referência para o estudo que nós iremos desenvolver à frente dos problemas. A trigonometria é um fator que vem auxiliando a humanidade há muito tempo. Com ela, nós tivemos condições e temos condições de calcular a altura de um prédio. Não precisamos simplesmente analisar de uma forma direta ou simplesmente ficar imaginando. Nós podemos fazer uma relação matemática, uma relação trigonométrica e calcular a altura desse prédio. Vamos além. Os gregos utilizaram a parte trigonométrica como referência e conseguiram medir o raio da Terra. Tudo bem que, quando eles fizeram essa referência, a precisão das medidas não foram exatas, não chegaram ao valor exato. Mas, pensando que eles não tinham nem 1/1000 dos recursos tecnológicos que nós temos hoje, chegaram a um valor muito próximo. Através dessa outra referência, conseguimos medir a distância da Terra até a Lua. Um engenheiro, quando vai trabalhar e desenvolver a construção de uma ponte, precisa ter noção direta dos conceitos trigonométricos, porque assim ele consegue, através de uma pequena inclinação, determinar qual é o valor do comprimento que essa ponte deverá ter. Uma pessoa, quando vai desenvolver uma certa estrutura, como um cartógrafo, quando ele está construindo um mapa, ele precisa ter uma noção trigonométrica para fazer a medida de uma montanha, por exemplo, tudo através da inclinação. Qual a referência que ele tomaria nesse caso? Raio do Sol, através da sombra projetada dessa montanha, assim como na estrutura da altura de um prédio. Então a trigonometria ela é muito útil no nosso cotidiano. Nós não observamos de uma forma direta, porém ela tem uma grande e larga aplicação. Vamos então estudar os seus fenômenos, mas primeiro vamos recordar o que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo em específico que nós vamos estudar, ele será formado obrigatoriamente por um ângulo reto, um ângulo formado de 90 graus, e 2 ângulos complementares. O que são esses ângulos complementares? Serão 2 medidas angulares que a soma desses 2 termos deverão ser também 90 graus. Então, alfa mais o ângulo beta devem ser também iguais à soma em 90 graus. Por que essa necessidade? Porque assim eu terei condições de satisfazer uma condição de existência. Qual? A soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo valerá sempre 180 graus. Então a soma de alfa mais beta mais o ângulo reto de 90 graus dará 180 graus. Sempre. Isso não haverá outra hipótese, outra possibilidade. Então, com isso, nós temos um triângulo com um ângulo de 90 graus, 2 ângulos complementares, cuja soma dará 90, e, para satisfazer o contexto total do problema, da satisfação do triângulo, temos que a soma dos ângulos internos deve satisfazer 180 graus. Dessa maneira, os lados do triângulo também terão uma importância. Se eu conheço e consigo determinar os seus ângulos como referência, eu preciso então também buscar uma referência para os meus lados. Cada um desses lados terá nome específico. A reta imediatamente oposta ao ângulo de 90 graus será denominada de hipotenusa. A medida de reta imediatamente oposta ao ângulo de 90 graus será denominada hipotenusa. As outras 2 retas adjacentes que formam o ângulo de 90 graus serão denominados os nossos catetos. Então, novamente,
a reta oposta ao ângulo de 90 graus será denominada como hipotenusa e as retas adjacentes que formam o ângulo de 90 graus serão denominados os nossos catetos. Agora, qual será a importância de conhecer o nome dos lados de um triângulo? Nós podemos pensar, lado é lado, terá uma medida e é isso que importa para nós. Porém, na hora que eu for relacionar as funções trigonométricas, os lados dos triângulos, desse triângulo em específico, terá uma importância muito grande, porque cada um dos seus lados possui um nome. Exato. Da mesma forma que eu tenho a hipotenusa, eu terei os catetos com nomenclaturas específicas. Então, veja, além de eu conseguir relacionar que a reta oposta ao ângulo de 90 graus é a minha hipotenusa, os catetos também têm nomes. Veja, se eu estiver utilizando e estudando esse ângulo alfa aqui, o cateto que está oposto, ou seja, a reta oposta ao ângulo estudado, será o cateto oposto. Oposto a quem? Ao ângulo alfa. E a reta C, ou seja, o meu cateto adjacente, será quem? Será a reta que forma, junto com a hipotenusa, o ângulo estudado. Então, para esse ângulo alfa, a reta oposta, imediatamente oposta a ela, cateto oposto. A reta que, junto com a hipotenusa, forma o ângulo estudado, será chamado cateto adjacente. Caso você interpretasse esse ângulo aqui, esse ângulo externo, esse outro ângulo interno, chamado de beta, os catetos mudam de figura. Essa reta, que agora é o adjacente, seria o oposto ao ângulo beta, e o que é oposto se tornaria o meu cateto adjacente. Então, veja a importância de saber, primeiro, encontrar a hipotenusa. Determinou a hipotenusa? Ótimo. Segundo passo, analisar qual ângulo será estudado. Se o ângulo da base ou o ângulo superior. Determinou o ângulo? Defina a nomenclatura dos catetos. Oposto, adjacente, adjacente e oposto. Defina os ângulos, defina quais serão as relações e os nomes de cada um dos catetos. Por que isso é importante? Nós já vamos observar. Em algumas situações dentro de um triângulo retângulo, é fundamental trabalhar com a altura desse triângulo. Então, como que eu posso fazer isso? Uma referência é você ligar a extremidade livre, normalmente pega-se a hipotenusa como referência, por exemplo, pega-se o vértice do meu ângulo de 90 graus, obrigatoriamente de 90 graus? Não. Porém, se o triângulo estiver aqui numa base, eu tenho que pegar a reta base como referência e traçar um ponto ligando a base até o próximo vértice do meu triângulo. Dessa forma, a altura relativa que nós vamos estar trabalhando, ela é perpendicular, sempre perpendicular à base. Ou seja, quando falamos perpendicular, estamos nos referindo que o ângulo entre a base e a reta, a minha altura, terá que ser obrigatoriamente 90 graus. Quando eu faço esse traçado, observe que eu passo a ter dois triângulos, um triângulo retângulo aqui e um outro triângulo retângulo, que podem ser estudados separadamente. Muito bom. Conheço todas as possíveis medidas de lados de um triângulo. Vamos agora buscar, então, criar e relacionar as funções trigonométricas. Veja, teremos três funções trigonométricas básicas para um triângulo retângulo: seno, cosseno e tangente. Seno e cosseno irão relacionar catetos e hipotenusa, cateto adjacente ou cateto oposto. Já a tangente vai relacionar somente tangente, somente catetos. Então vamos observar de uma forma direta como isso ocorre. Nós temos aqui o ângulo alfa e o ângulo beta. Vamos olhar nessa figura. Alfa e beta. Primeiro, eu sei que aqui a reta C, eu vou colocar aqui embaixo, C
representa a hipotenusa. O termo A e B são os catetos. Agora eu vou analisar qual ângulo eu vou estudar. Vamos começar estudando o ângulo beta. Então, para o ângulo beta, A é igual ao cateto adjacente e B é igual ao meu cateto oposto. A função seno do ângulo beta, seno de beta, você vai relacionar o cateto oposto, dividido pela minha hipotenusa. Ou seja, o cateto oposto é B, a hipotenusa é o termo C. Então, seria B dividido por C. Esse é o valor da função seno para esse triângulo. Função seno será sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. Já a função cosseno, nós aplicamos cos do ângulo. Pô, que eu coloquei um θ aqui no meio, deixa eu me retirá-lo. Estamos trabalhando sem θ. Seno de beta, agora o cosseno de beta. Cosseno, a gente coloca somente o cos. Seno, sem. Cosseno de beta é sempre cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. No caso desse triângulo, para o ângulo beta, o cateto adjacente é o A e a hipotenusa é o C. A dividido pelo termo C. Cosseno, então, sempre cateto adjacente pela minha hipotenusa. Tangente do ângulo beta será igual ao cateto oposto sobre a minha, ou nesse caso, sobre o nosso cateto adjacente. O cateto oposto é o ângulo B, o adjacente A. Então, reta B por reta A. Uma outra forma que existe para reescrever a tangente, ao invés de utilizar cateto oposto e cateto adjacente, é seno de beta por cosseno de beta. Então, uma outra forma que temos de reescrever a tangente é seno de beta e cosseno de beta. Vamos reorganizar esses termos. Então, esse estudo foi feito para o ângulo beta. E se fosse o ângulo alfa a minha referência? Vamos ver. Para o ângulo alfa, a hipotenusa continua sendo o termo C. Esse não muda. Então, para ângulo alfa, teremos o cateto oposto será igual à reta A e o meu cateto adjacente igual ao ponto B. A hipotenusa continua sendo o termo C. Então, estudando as funções seno, cosseno e tangente, seno de alfa é sempre cosseno, cuidado com essas relações, cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Igual, cateto oposto, reta A, hipotenusa C. Então, A sobre C. Cosseno, cateto adjacente
sobre a hipotenusa. Cateto adjacente agora é minha reta B e o hipotenusa C. Tangente de alfa será cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. O cateto oposto, A sobre B. Lembrando que, nesse caso, tangente também pode ser reescrita como o seno de alfa ou por cosseno de alfa. Então, essas são todas as funções trigonométricas. Seno, sempre cateto oposto, hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente e hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente ou seno sobre cosseno. Há uma relação trigonométrica muito importante e pode ajudar muito nos nossos problemas. É a relação fundamental. O seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo tem que ser sempre igual a 1. Isso é uma propriedade, por isso chamada de relação fundamental. Em muitos exercícios, a sua aplicação, a sua relação, irá auxiliar muito nos nossos problemas. Então, vale a pena recordarmos desse princípio. Alguns ângulos são utilizados com tanta frequência que são ângulos chamados ângulos notáveis ou ângulos padrões. E esses valores, esses ângulos, eles têm medidas específicas, valores específicos para seno, cosseno e tangente, que são 30, 45 e 60. Aqui eu acrescentei o ângulo de 0 graus e o ângulo de 90, quando necessário trabalharmos. Quando o seno for 30 graus, ele valerá obrigatoriamente, o seno vale meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O maior valor possível para o seno é quando o ângulo é 90 graus, que vale 1. E o menor valor possível quando ele vale 0. Para o cosseno, observe que ocorre uma oposição. O maior valor possível do cosseno ocorre quando ele está no ângulo de 0 graus. E o menor quando o ângulo é de 90. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Note que 45 graus tem o mesmo valor. E o cosseno de 60 vale meio. A tangente ela tem uma relação diferente. É seno sobre cosseno, então teria que fazer uma divisão de um pelo outro. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, o máximo valor, vale 1. Tangente de 60 graus, raiz de 3. E a tangente de 90 graus não existe. Por quê? É uma reta paralela ao eixo central e vai continuar infinitamente. Então ela não vai ter um ponto de encontro. Então a tangente de 90 graus não existe. Vamos agora colocar e resolver alguns exemplos para fixar esses conceitos trabalhados. Primeira pergunta. FGV 2014, Funarte para assistente financeiro. A plateia de um teatro, vista de cima para baixo, ocupa o retângulo ABCD, aqui descrito. E o palco é adjacente ao lado BC. Então o palco está nesse segmento. As medidas do retângulo são AB vale 15 metros e BC vale 20 metros. Um fotógrafo que ficará no canto A da plateia deseja fotografar o palco inteiro e, para isso, deve conhecer o ângulo da figura para escolher a lente de abertura adequada. Qual é o cosseno do ângulo? Veja, ele quer o valor do cosseno, ele não quer saber o valor do ângulo da figura acima. Então eu tenho AB, essa reta, vale 15 centímetros. E eu tenho BC, que vale 20. 20 metros, não centímetros. Muito bom. Para eu aplicar a equação do cosseno, lembrando que cosseno do ângulo alfa, que ele chama, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu não sei a hipotenusa. Eu sei o cateto adjacente, 15 metros. Eu tenho que saber a hipotenusa.
Então, antes de querer calcular, aplicar outra grandeza e tudo mais, eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar o valor da hipotenusa. Como? A relação básica de um triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras. Então, primeiro, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Por que ele? Porque o Teorema de Pitágoras é a relação dos três lados de um triângulo. Teorema de Pitágoras. O que Pitágoras fala? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado será, os catetos valem 15 e 20. 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Vamos resolver. Hipotenusa ao quadrado será igual, 15 ao quadrado é 225, mais 20 ao quadrado é 400. Então, a hipotenusa será igual, vou passar já a potência da hipotenusa como raiz quadrada de 625, que vai ser igual a 25 metros. Raiz quadrada de 625, 25 metros. Agora que eu sei a hipotenusa, vamos aplicar a equação do cosseno. Cosseno do ângulo alfa será cateto adjacente sobre a hipotenusa. Observando aqui, ó, o cateto adjacente, 15 metros, e a hipotenusa nós calculamos, vale 25. Então, cosseno de alfa, 15 por 25. Vamos dividir em cima e embaixo por 5 para facilitar. Dividindo por 5. Cosseno de alfa igual 15 por 5 dá 3. 25 por 5 dá 5. 3 dividido por 5 dará 0,6. Então, o cosseno de alfa vale 0,6. Assim, eu conseguirei determinar qual o ângulo correspondente. Conhecendo o valor do cosseno, é possível calcularmos o valor do ângulo melhor a ser utilizado. Mais um. Provas BioRio 2003 para Cabo, Rio de Janeiro. Para ir da sede de um parque até o centro de visitantes, é preciso percorrer 300 metros por uma estrada reta, dobrar à direita numa estrada perpendicular, ou seja, formando aqui um ângulo de 90 graus, e seguir por mais 400 metros. Se fosse possível seguir em linha reta da sede até o centro de visitantes, qual o percurso que ele teria desenvolvido? Ou seja, eu quero saber a hipotenusa. Então vamos aqui criar essa figura. Ele segue 300 metros. Depois ele vira à direita, formando um ângulo de 90 e segue mais 400 metros. Só confirmando, mais 400 metros. Formando um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. Aí ele fala no final, se fosse possível seguir em linha reta da sede até o centro de visitantes, então nós temos que ir, ele sai da sede, ó, até o centro de visitantes. Então, vamos colocar aqui a sede e aqui o centro. Ele queria ir direto daqui até aqui. Então, veja, eu sei que aqui é 90 graus, mas eu não sei quanto vale esses ângulos. Eu não sei quanto vale essas dimensões. Então, aplicar, por exemplo, função seno, cosseno ou tangente não seria uma função viável. Então, não é porque você tem um ângulo e você tem lados que você tem que obrigatoriamente recorrer a essas funções. No caso aqui em específico, a melhor opção é qual? Aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, o teorema hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Cateto 1, 300, cateto 2, 400. Então, 300
quadrado mais 400 ao quadrado. E temos as opções ali. Hipotenusa ao quadrado igual 9. Aí coloca mais 4 zeros. 16 e depois mais 4 zeros. Vai somar tudo e tirar a raiz. Raiz quadrada de 25 mais 4 zeros. Raiz quadrada de 250 mil. Hipotenusa 500 metros. Veja, sempre que você tiver um triângulo com um lado 3, o outro lado 4, a hipotenusa sempre será obrigatoriamente um múltiplo contínuo, no caso 500. Se aqui fosse, por exemplo, 600 e aqui 800, veja que eu estou só multiplicando o número por 2. Então aqui deveria ser 1000. Esse triângulo, chamado de triângulo 3, 4, 5, e seus múltiplos, é chamado de triângulo pitagórico, ou terna pitagórica. Então é um exercício que você às vezes nem precisa resolver. Se você vê que aqui é o número 3, ou divisível por 3, ou por qualquer número exato, que dê uma resposta, 3 no final. Aqui, eu usar o mesmo número para dividir e chegar no fator 4. Aqui, obrigatoriamente, será um múltiplo de 5. É chamado triângulo 3, 4, 5. Fatores que auxiliam na hora da resolução de exercícios. Mais um. Receita Federal, analista tributário da Receita. Uma esfera foi liberada no ponto A de uma rampa. Sabendo-se que o ponto A está a 2 metros do solo e que o caminho percorrido pela esfera é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo da figura abaixo, determinar a distância que a esfera percorreu até atingir o solo no ponto B. Então aqui está a figura que ele nos deu. Eu sei essa altura e eu quero saber a hipotenusa. Ele me deu o ângulo de 30 graus. Então vamos observar. Eu quero saber essa grandeza, hipotenusa. Eu tenho o cateto oposto, eu tenho a reta imediatamente oposta ao segmento. Então, se eu tenho a reta oposta, o cateto oposto, tenho o ângulo e quero saber a hipotenusa, a melhor função a ser usada é o seno. Então, seno de 30 graus igual cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 30 graus, meio. Cateto oposto, nós vimos aqui, vale 2. E a hipotenusa é o que eu quero saber. Multiplicamos em cruz. Hipotenusa igual a, temos a resposta, 4 metros. Alternativa C. Então, podemos observar que as funções seno, cosseno e tangente só estão somando e acrescentando oportunidades e possibilidades de melhorarmos as aplicações de um triângulo retângulo. Porém, não podemos esquecer das outras relações métricas e principalmente do teorema de Pitágoras. Quando trabalharmos então com funções trigonométricas, as funções seno, cosseno e tangente serão uma boa e um bom auxílio para o nosso trabalho, desde que possamos trabalhar com seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Nas próximas aulas, veremos a lei do cosseno e a lei dos senos, que são possíveis utilizar relações dentro de um triângulo, porém, um triângulo não retângulo. Bons estudos, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.